Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar a semana 2 do PET, ok? Então é o princípio aí da cinemática, tá bom? Então vamos lá, estudo dos movimentos. Para começar, a gente precisa saber de alguns conceitos. O primeiro vão ser as unidades de medida de comprimento, tempo e massa. Isso aí a gente já usa comumente no nosso dia a dia. As medidas de comprimento, qual que vai ser as comuns que a gente vai ter aí? O metro, o centímetro, milímetro. Então, o que aconteceu? Para que as unidades elas seguissem um padrão, elas fossem padronizadas, foi criado o Sistema Internacional de Medidas, que torna a medida padrão. Então, a unidade padrão de cada uma dessas unidades de comprimento, de tempo, de massa, a unidade padrão dela vai ser uma unidade determinada no sistema internacional, beleza? No sistema internacional, a unidade de comprimento é o metro, beleza? Então, a unidade de comprimento aí é o metro. Então, quais que são as relações? Eu posso relacionar o metro com outras medidas, com o quilômetro. O metro equivale, 1.000 metros equivale a 1 quilômetro. 1 metro equivale a 100 centímetros. E 1 metro equivale a 1.000 milímetros. Então, eu posso pensar aí eu posso pensar numa reta onde aqui no meio eu tenho metro, aqui decímetro, centímetro, milímetro. Para cá eu tenho o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, beleza? Então, se eu vou passar de metro para decímetro, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 10. Se eu vou passar de decímetro para metro, eu divido por 10. Para cada uma dessas casas que andar, o que vai acontecer? Vou multiplicando ou dividindo por 10. Então, olha só, se eu passo de metro para centímetro, eu multiplico por 10 vezes 10, né? 10 vezes 10, que dá o quê? 100. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros, ok? Agora, quando eu vou passar de metro para quilômetro, olha só, eu ando 3 casas decimal. Então, olha só, se eu for passar de quilômetro para metro, eu vou dividir por 10 aqui, dividir por 10 aqui. Não, de quilômetro para metro, eu vou multiplicar por 10 aqui, multiplicar por 10 aqui e multiplicar por 10 aqui. Olha só, então é a mesma coisa de eu multiplicar por 1.000. Então, o que acontece? 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. 1 metro equivale a 100 centímetros. E 1 metro também equivale a o quê? 1.000 milímetros. Porque aqui, olha só, eu ando 3 casas decimais. Beleza? Então, vamos lá. A massa, a unidade de massa. O que é a massa? A massa ela vai medir a quantidade de matéria. E no sistema internacional, que é a nossa unidade padrão, né? No mundo inteiro, vai usar o quilograma para representar a massa, que é dado pelo símbolo kg. As relações, eu tenho que 1 quilograma possui 1.000 gramas, 1.000 quilogramas possui 1 tonelada, e 1 grama vai ter o quê? 1 grama vai ter 1.000 miligramas, beleza? Então, da mesma forma que eu posso passar aqui, olha só, eu também posso passar aqui de grama, posso ter aqui, ó, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Então, cada vez que eu passo de uma unidade maior para uma menor, eu vou multiplicar por 10. Aí aqui eu vou ter decagrama, hectograma e, por último, quilograma. Então, se eu quero passar de quilograma direto para grama, eu tô andando o quê? Quantas casas decimal? 3 casas decimais. Então, eu vou multiplicar por 1.000. E se eu quiser passar de grama para quilograma, eu divido por 1.000, ok? Então, esse daí é a nossa massa. A gente continua com o próximo parâmetro, que é o quê? O
tempo. Então, vamos falar aí de tempo. Então, o tempo no sistema internacional, ou seja, na nossa unidade padrão, vamos usar o segundo, o tempo vai ser dado em segundo, beleza? E eu tenho a relação de segundo para minuto e de segundo para hora. Um minuto, ele possui 60 segundos. E uma hora, ele possui o quê? 60 minutos. Só que cada minuto possui o quê? 60 segundos. Então, eu vou fazer 60 vezes 60. Então, eu tenho aqui que uma hora tem 3.600 segundos. Então, essa vai ser a relação de tempo aí. Beleza? E que um dia tem 24 horas. Alguns conceitos iniciais aí. Vamos falar de cada um dos conceitos. O referencial. O referencial, ele vai me dar a relação em relação ao que eu tô olhando. Então, por exemplo, se eu tenho um carro passando aqui, um ônibus, carrão, um ônibus, e eu quero avaliar o movimento desse ônibus, se esse ônibus não está em movimento ou não, eu vou ter que avaliar ele em relação ao referencial. Eu posso usar, por exemplo, esse poste. Então, esse vai ser o meu referencial. Se você observar um ônibus passando aqui, ó, com uma determinada velocidade, ele passa pelo poste, né? Em relação a esse poste, o meu ônibus vai estar em movimento. Então, usando o referencial do poste, meu ônibus está em movimento. Lá dentro do meu ônibus tem um monte de passageiro nas cadeirinhas. Se um passageiro olhar para o outro, o que acontece? Imaginando que tivesse um monte de cortina lá, tudo preto, umas cortinas pretas lá, e um passageiro olha para o outro. Em relação a ele, né? Em relação a você aqui, se você olhar para esse passageiro vai estar parado. Então, estar parado ou estar em movimento depende do referencial. A gente aqui eu acho que eu tô parada, posso achar que eu tô parada, né? Porque eu tô sentada aqui. Só que depende do meu referencial. Porque se o meu referencial for o Sol, eu estou em movimento. Por quê? Porque a Terra está em movimento ao redor do Sol. Beleza? Então, todo movimento ou está parado depende do referencial. Falando aqui de corpo. Corpo, ele vai ter massa e ocupar lugar no espaço. Então, ele tem massa e ocupa lugar no espaço. Beleza? Então, o corpo tem massa e ocupa lugar no espaço. Partícula. O que vai ser partícula? Partícula vai ser um corpo com trajetórias, um corpo com dimensões desprezíveis. Então, se eu tenho um corpo em que a dimensão dele é desprezível, dimensões desprezíveis. Se eu tenho um corpo que a dimensão dele é desprezível em relação à trajetória, ele é chamado de partícula. Beleza? Então, se ele tem dimensão desprezível em relação à trajetória, ele é chamado de partícula. Me dê um exemplo. Se eu ando, por exemplo, de Patinga, vou de carro, de Patinga a Belo Horizonte, dá uns 300 quilômetros, 200 e pouco. O tamanho do meu carro, ele vai fazer diferença em relação ao tamanho do meu percurso? Não, porque o meu percurso é infinitamente maior que o meu carro. Então, o meu carro, nesse caso, ele pode ser tratado como uma partícula. Agora, se eu tiver um trem atravessando uma ponte e eu quero avaliar o movimento naquela ponte, o trem é quase o tamanho da ponte. Eu posso considerar o trem uma partícula, o trem de ferro? Não. Por quê? Porque o tamanho dele é muito grande em relação à trajetória. Ok? Posição. Posição é onde o corpo está em determinada reta, beleza? Então, a posição é onde o meu corpo está, ok? Agora, tem dois conceitos que nós vamos ter que analisar eles direitinho. O primeiro é a distância percorrida. A distância percorrida é todo o percurso que
o corpo percorreu. Então, eu tenho um corpo, pode ser um carro, né? Aí, esse carro, ele anda, por exemplo, de um ponto A para um ponto B. Depois, ele tá aqui no ponto B e vem até um ponto C aqui. Ele tá aqui e vem para um ponto B, então, ponto C. Então, ele vem aqui, depois vem aqui. Então, se eu for considerar a distância percorrida dele vai ser essa toda, beleza? Agora, a outra coisa que eu vou analisar é o quê? O deslocamento. O deslocamento, ele só vai considerar a posição final menos a posição inicial. Então, é a minha posição final menos a minha posição inicial. Então, não vai considerar essa volta. Então, se eu sair de A, fui para B, passei em C, e vamos supor que essa trajetória aqui completa tenha 10 metros, e essa daqui tenha, vamos supor, 5 metros. Qual que foi a distância percorrida? Esse carro percorreu 10 mais 5, 15 metros. Agora, qual que foi o deslocamento? Foi de quanto? Metade da minha trajetória, foi de 5 metros. Então, o deslocamento, ele só vai considerar o ponto final menos o ponto inicial. Velocidade. A velocidade, ela mede o deslocamento de um corpo no tempo. Então, ela é uma relação de deslocamento por tempo. Uma coisa que a gente vai precisar saber aí é o seguinte: transformar de quilômetros por hora para metro por segundo. Sempre que eu tiver em quilômetros por hora e quiser passar para metro por segundo, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 3,6. Agora, se eu quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Beleza, pessoal? Agora vamos ver aqui alguns exemplos do nosso plano de ensino tutorado. Então, pegando aí, olha, o plano de ensino tutorado. Quem tá perdido aí, ó, nós estamos mexendo é com PET, beleza? Não é com livro, é com plano de ensino tutorado, beleza? Do estado de Minas Gerais. Então, olha só, na questão 1 aqui, ele fala: uma pequena formiga anda sobre uma régua, partindo da posição A e se movendo até a posição B. Em seguida, retorna até a posição C, como indicado na figura abaixo. Então, ela vem cá no B e volta no C. Ele quer saber qual que é a distância total percorrida e o deslocamento, beleza? Então, olha só, qual que é a distância percorrida? Ele vai andar isso aqui, ó, do 2 até o 9, que vai dar o quê? 7, beleza? Depois, ele vai andar do 9 até o 4. Do 9 para o 4 dá mais 5. Então, é 7 mais 5. Então, a distância percorrida foi de 13. Ele não identificou aqui, mas deve ser metros. 13 metros. E qual que é o deslocamento? O deslocamento é só o ponto final menos o ponto inicial. Então, foi 5 menos 2. Então, meu deslocamento foi de 3 metros. Beleza? Então, os exercícios são isso aí. Tentar fazer aí, pessoal, e me mandar. Beijo, até a próxima. Falou? Tchau, tchau!